Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje estamos examinando o mercado de TV paga no Brasil a partir da nova lei, a 12.485. Nosso convidado é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, autor do projeto de lei lá na Câmara, quando era deputado, e seu relator aqui no Senado Federal. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Senador, nós anunciamos aí, existem alguns números que merecem o seu comentário, né? Em 2010, os lucros remetidos pelas empresas de TV paga ao exterior chegaram a 857 milhões. Em 2011, as remessas dos canais atingiram a soma de 1 bilhão e 85 milhões. Já em 2012, as remessas de lucro dos canais estrangeiros ao exterior somaram 1,3 bilhão. Informações da Agência Nacional de Cinema Ancine. Como o senhor comentaria essa remessa crescente de lucros das empresas de TV por assinatura para o exterior, lembrando que os maiores canais de TV paga no Brasil são exatamente a NET, uma característica muito particular, controlada pela Telmex e a AT&T, a Sky, do grupo norte-americano DirecTV. Como é que o senhor vê isso? Vamos fazer uma continha aqui. Eu sei que os números, você pega de 200 para 1.200, nós estamos falando em 6 vezes. Né? Então, se você imaginar isso, é um pouco do que foi o volume de recursos que o setor movimentou com essa abertura, digamos assim, e com essa expansão do número de clientes ou de consumidores de TV por assinatura. Né? O caso da NET, por exemplo, é um caso, eu diria até, à parte, porque até ontem ele era, inclusive, um braço de um dos grandes da radiodifusão brasileira. Depois, numa transação comercial, terminou-se fazendo aí chegar na mão de um operador, que na realidade é também um operador de telecomunicações. Tá? Então, essa foi uma das questões aí que até, à parte a lei, nós tentamos discutir isso no CAD, na própria Anatel, para ver até que ponto não ocorreria aí uma espécie de concorrência desleal nesse setor. Então, o aumento... Em que deu esse processo? A própria agência e o CAD terminou se posicionando, avaliando que não havia nenhum tipo de problema, e que também, de certa forma, como nós temos regra na utilização da infraestrutura, isso não criaria nenhum ambiente de impedimento à competitividade. O que nós estamos tendo agora é um outro debate que nós estamos fazendo, inclusive aí sim, na Anatel, que é o negócio do compartilhamento de infraestrutura. Deixa eu só dar um exemplo de brincadeira aqui para você entender bem isso. Tá? Que às vezes tem contornos técnicos que as pessoas não entendem. Mas toda vez que você pega um cabo daquele de TV por assinatura e passa num poste, o dono do poste recebe alguma coisa. Eu cheguei até a escrever um artigo ali em 2002, por aí assim, que eu escrevi assim, o poste, o novo sócio. Eu não tinha nem a lei de TV por assinatura ainda aprovada, eu escrevi um artigo que eu dizia isso. E quem era o dono do poste começou a dizer, opa, se eu cobrar R$10 por cada poste, eu tenho milhões de postes aqui, eu vou faturar horrores aqui, só deixando passar o cabo de energia, o cabo de TV por assinatura, o cabo de telefone, enfim. Tá? Então, esse compartilhamento de infraestrutura é outro debate que nós estamos fazendo com a agência. Eu, por exemplo, defendo a aplicação rígida da lei, que nós chamamos de Lei Geral de Telecomunicações, que trata exatamente no seu artigo 81 desse tema. Eu até sei de cor e salteado, porque foi um dos artigos que eu mais me arranhei aí na Câmara em 1997 na aprovação dessa lei. A essa lei eu fiz 200 emendas. Disputei até não aguentar mais, nem eu aguentava mais me ouvir no plenário na época. Então, assim, mas perdi todas até, tomei pau em todas elas. O líder do governo era Luiz Eduardo Magalhães, me derrotou em tudo. Não ganhei um artigo, eu fiz 200. Das minhas 200 emendas foram tudo pro saco. Mas nesse artigo a gente conseguiu ali, numa disputa aqui, acolá e tal, uma interpretação que é o que eu estou cobrando da agência hoje para aplicar. Você obrigar o compartilhamento de infraestrutura, ou seja, você deixar passar pela torre, pelo poste, você não pode coibir, é isso que diz o artigo. Não pode. Então, portanto, nesse aspecto, é o aspecto que eu acho que a gente tem que ainda discutir muito com a agência para você regular essa banda. Do ponto de vista da arrecadação,
Eu acho que a gente também só tende a ganhar. Obviamente que você vai aumentar o faturamento das empresas, eles vão passar a vender mais no Brasil. Mas, em compensação, quando a gente entrar aqui com operadoras locais, com produtoras locais, com produtor independente, a tendência natural é que uma parcela desse bolo você vá deixando aqui em nosso solo. E aí tem mais outra coisa. Quando eu falei, Ronaldo, no bloco passado, que eu disse, as empresas precisam se instalar aqui. Então, essas empresas vão precisar ter também CNPJ nacional. Então, parte disso aqui nós vamos faturar na nossa estrutura de cobrança de impostos. Então, nós também vamos ganhar. Ele pode até continuar tendo a possibilidade de remeter, mas uma parte do que ele remete, uma vez instalado aqui, eles vão ter que deixar em cada local, ou seja, nos cofres públicos, enquanto serviços, enquanto impostos, e a outra parte eles vão ter que deixar 100% na mão das produtoras que obrigatoriamente terão que ser nacionais. Na antiga lei do cabo, senador, o limite era 49% para a participação estrangeira, né? Agora elas podem vir com 100%. Quer dizer, houve uma abertura desse mercado, que era um dos mercados mais fechados da economia brasileira. Na lei do cabo. Um dos poucos, um dos últimos a ser rompido, né? Há o risco da desnacionalização do conteúdo? O senhor já tocou nisso aí, mas há um risco de uma presença internacional muito grande? Pelo contrário. Nós estamos criando um ambiente que você mantém a exigência, e nós vamos ter que ir migrando paulatinamente para essa questão da produção, mas, por outro lado, eu vou ter uma coisa que eu não tinha antes, que é exatamente a produção de conteúdo nacional. Eu não estou proibindo a entrada de conteúdo estrangeiro. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente tem. Então, não há risco da gente aumentar a desnacionalização. O que há, na realidade, é um caminho para a gente aumentar sobremaneira a questão da produção cultural no Brasil. Ou seja, a nacionalização desse conteúdo. Eu quero também deixar claro, não estamos dizendo que nós vamos caminhar para 100% de conteúdo nacional, até porque não é possível, não é correto. Isso seria uma grande mentira, nós não vamos chegar a isso. Eu não tenho capacidade hoje de achar que eu posso pegar numa rede dessas, eu tenho que ter 100% de conteúdo nacional. Eu não tenho capacidade de produção para isso. Mas eu tenho, por exemplo, capacidade de produção de ocupar mais de 3 horas e 30. Volto a lhe dizer, ou seja, hoje no Brasil, você tem um grupo, por exemplo, que tem não só uma excelência, que vende inclusive, o que eles produzem para fora, e hoje eles incidem quase 70% da produção cultural no Brasil. Agora eu vou colocar um problema aqui para a sua análise. Um país de audiovisual muito mais desenvolvido, do ponto de vista capitalista, porque é uma economia capitalista desenvolvida, que é a da França, ela não se dá ao luxo de abrir mão de instrumentos de defesa do seu mercado audiovisual. No caso da Argentina também, o mercado é cedido, mas em troca de uma taxação que se reverte para alavancar o cinema nacional, que tem apresentado coisas muito bonitas por aí. No caso brasileiro, 3 horas e meia, muito pequeno, o senhor falou já nisso várias vezes, mas a gente não vê ainda um processo de alavancagem para que haja uma explosão maior. Porque, por exemplo, não tem havido ainda, pelo menos os números dizem que, inclusive os analistas dizem que os números e a lei, ainda sendo muito jovem, não deu ainda segurança para certas afirmativas. Mas a gente não viu ainda um desenvolvimento de um setor com um porte já respeitável de produção de audiovisual local, a não ser os que já tinham antes, que estão fazendo seus arranjos, mas ainda não ocorreu uma indústria própria. No caso da Petrobras, por exemplo, há condicionantes para a exploração do petróleo seja vinculada à produção e à compra, encomenda de equipamentos nacionais. E no caso aí da Pronto, lei? É isso. Na medida que você obriga que uma empresa para vir para cá, ela tem que ter o CNPJ, ela vai ter que fazer compras aqui, ela vai ter que atuar aqui, ela vai ter que se relacionar aqui. Então, esse espaço é um espaço que você também vai obrigando por esse outro caminho. Eu tenho um problema no caso específico, por exemplo, de algumas das compras no setor da produção de conteúdo, ou melhor, até para a veiculação do conteúdo, que é a parte mais difícil, porque nós não tínhamos no Brasil nenhuma indústria vigorosa nessa área.
A produção de equipamentos para a indústria cinematográfica foi uma coisa que ficou muito atrasada no Brasil. Como a gente não tinha mercado para isso, essa indústria não veio para cá. Então, esse é um outro elemento que nós estamos trabalhando muito. Quando havia a Embrafilme, nós tínhamos 40% do mercado nacional. Mas aí nós matamos. Por isso que eu acho que é importante a chegada da lei. Porque você começa a fazer esse caminho de volta. O caminho do estímulo à indústria nacional para suportar esse crescimento da produção cultural. Por que não se criou um instrumento do tipo da Embrafilme? Porque, na realidade, eu diria a você que esse também foi, podemos chamar de barreira. Por exemplo, alguém acha que foi fácil para a gente emplacar 3h30? Foi na pancada. Tá? 3 horas? Foi na pancada. Eu falando assim de forma muito aberta, franca. Nós apresentamos o projeto de lei em 2007. Em 2007, e ficamos aí, todo ano ia, voltava. A gente fazia reuniões quase que toda semana com esses setores e tal, e aí uma pressão enorme. Entendeu? Então, a lei, ela é extremamente, eu diria até que não é nem jovem. O que a gente conseguiu é um negócio que não está nem engateando ainda. Então, o fundamental para a gente agora é estabelecer essa parceria aqui de dentro, você estimular a chegada desses grandes, até para eles cumprirem a lei, mas aí na medida que eles se instalam aqui, na medida que eles vêm para cá, você cria aí caldo suficiente para produzir um mingau consubstancioso para essa criança deixar de engatear e dar os seus primeiros passos. Aí você vem com isso, a necessidade de um polo industrial consistente. Porque você chega, por exemplo, eu conversei também com 2 grandes fabricantes do mundo. E eles me dizem o seguinte, eu topo ir para lá. Mas deixa eu ver como é que isso anda aí para ver se as encomendas... Aliás, nós tivemos esse problema na TV digital. A escolha do padrão terminou sendo associado a quem é que podia oferecer preços mais baratos. Então terminou que a gente não criou nenhuma amarra para a produção desses equipamentos. Aliás, inclusive, o padrão que foi escolhido, o país chegou até a prometer a instalação de fábrica de semicondutores aqui dentro. E aí, a diferença aí, senador, é que então, isso não aconteceu. Analogia ainda com o petróleo. Quando é a Petrobras que explora um campo, ela faz as compras aqui dentro dos equipamentos. Quando é uma empresa estrangeira, ela traz os equipamentos de fora. Mas aí vamos lá. Pois é, mas é por isso que eu estou dizendo. Se você tem o estímulo a essas produtoras, nós vamos ter a capacidade de dizer o seguinte, mesmo uma pequena produtora, esse sujeito vai poder comprar um equipamento aqui, vai poder montar o seu estúdio dentro de Brasil. Então, essa capilarização é importante para a gente dar esse reforço, aumentar as compras. Por que hoje eu não tenho muito? Como é que está o mercado de lâmpada, por exemplo, nessa área? Você está me enxergando aqui, mas eu estou de frente de cada refletor aqui. Se não apertar a mão no ar-condicionado aqui, eu não consigo ficar aqui dentro. Então, como é que um pequeno estúdio monta um estúdio como esse? Se ele não tiver a certeza de que ele vai ter a sua produção veiculada ou sua produção adquirida. Então, é nessa escala que nós estamos apostando, para você estimular a indústria de lâmpada, para você estimular a indústria, mesmo do ar-condicionado, e vai dali do carpete, vai não sei o quê. Então, você cria uma sinergia em torno disso. Então, para fazer isso, eu preciso cada vez mais estimular o surgimento de novos atores nessa área para você criar esse ambiente da relação com a indústria. E isso a gente evita a saída de recursos para a compra de equipamentos lá fora, ou seja, a gente diminui a importação, e a gente diminui também a remessa de lucro. Porque agora eu vou dividir esse lucro aqui, aqui dentro. E vou pegar esses gastos, vou promover melhor esses investimentos, vou promover aqui dentro. Então, essa é a engenharia que a gente está reclamando muito aí do aspecto de Anatel e Ancine, para a gente tentar dar uma agilizada nessas coisas, para você permitir, eu diria, uma maior explosão nesse segmento. Quando eu falei aqui, por exemplo, dessa reunião que eu fiz no final de semana, mesmo o estrangeiro, ele faz dezenas de perguntas, vai tentando identificar ali, aqui, como é que eu faço, como é que eu vou. E eu estava dizendo a eles, as mesmas perguntas que aqui me fazem os produtores independentes no Brasil.
Outro dia eu conversei com um produtor independente, ele disse, primeiro, eu não sabia que esse dinheiro do fundo eu podia acessar. Eu disse, mas está lá, está claro, está cristalino. E nós tiramos uma parte desse dinheiro, do dinheiro das telecomunicações. O grosso vem daí, do fundo que é operado pelas empresas de telecomunicações. Então, essa forma de você também criar esse ambiente para imaginar o sistema como um todo, é que vai nos permitir a gente enfrentar esse problema da desnacionalização, para enfrentar esse problema, inclusive, das compras, o problema da remessa e, principalmente, você criar um setor que vai nascer com uma capacidade de mobilização na economia razoável. Né? E é por isso que eu insisto muito na descentralização, porque se isso acontecer somente no velho eixo de produção cultural do Brasil, Rio, São Paulo, aí não teria surtido efeito você produzir uma lei dessa magnitude. Por tudo que o senhor fala, a gente vê que a lei veio para aumentar a concorrência, né, em linhas gerais. Mas eu queria que o senhor comentasse um aspecto. A lei impede que as TVs comunitárias, TVs universitárias acessem a publicidade. Por outro lado, não prevê mecanismo de sustentabilidade para essas TVs. E esse segmento? Como é que o senhor vê ele nesse contexto da lei? Essa é uma outra área que também nós estamos trabalhando em outras coisas. Eu até já relatei projeto aqui permitindo nas rádios comunitárias. Há um projeto de TV comunitária também se arrastando lá na Câmara dos Deputados e que não consegue andar. Essa coisa do acesso à publicidade, a forma, inclusive, de entrar com financiamento. Né? Então, onde é que a gente enxergou também um caminho para trilhar dessa maneira? Bom, se eu tenho uma possibilidade de utilização do fundo para a produção, esse fundo vai me permitir, por exemplo, eu captar recursos, produzir o meu material e veicular numa rede comunitária. E, portanto, eu vou viabilizar chegar às telas aí de uma estrutura comunitária sem necessariamente precisar do anunciante. Ou seja, o fundo, o recurso público, já estimula essa parte. Então, essa foi uma das coisas que nós discutimos muito com o governo. Na época, mas, como eu não vou conseguir abrir aqui a publicidade, então eu tenho que manter a estrutura pública financiando para que nessas redes eu chegue com a produção cultural. O senhor sabe que as TVs comunitárias ingressaram com um ADIM no Supremo, né? Pedindo isonomia, porque todos têm acesso à publicidade, menos as TVs comunitárias e universitárias. Essa é uma parte que eu acho que aí vai ser importante o Judiciário nos dar uma ajuda. Portanto, se estender isso, ótimo, porque a gente vai quebrar que é um ramo da economia solidária, né, que tem perspectiva de desenvolvimento. A justificativa que alguns do Judiciário têm colocado para a gente é assim, mas se ela é comunitária, não pode ter enquanto renda, enquanto ganho, enquanto lucro. E aí foi por isso que a gente incluiu o negócio o recurso do fundo, que eu disse, tá bom, então precisam pelo menos ter recurso do fundo produzido do que é produzido para veicular. Então você pode estabelecer limitações, foi o que nós tentamos fazer na época. Quer dizer, você tem direito a obter a publicidade, desde que inclusive não ultrapasse esse limite de custos, e o custo aí compreende não só o custo de veiculação e tal, mas o custo de produção, salários, etc. e tal. Então, foi uma coisa que nós tentamos fazer, na época perdemos, mas eu acho que aí o próprio Judiciário pode ajudar nisso e estabelecer o que ele chama lá, dizer, mas se eu criar um ambiente de que é comunitário e ao mesmo tempo permito que esse comunitário ganhe como uma atividade econômica que é explorada com todos os riscos, aí eu estou criando anomalias. Então, bora botar as amarras, foi o que a gente propôs. Você bota os condicionantes. Você só pode acessar um financiamento que seja exatamente condizente com a sua necessidade de custeio. Então, portanto, eu não estou entrando na remuneração desse capital ou no ganho desse capital aplicado para ser distribuído, compartilhado ou até para ser remetido, como no caso da iniciativa privada. Não é finalidade de lucro, né? Exatamente. Senador, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Nós queríamos agradecer a vocês de casa, primeiramente, que nos acompanharam aqui com a sua audiência e dizer que as suas impressões, suas dúvidas, suas críticas, suas propostas são muito bem-vindas. Elas podem ser enviadas para nós, para a nossa produção, nesse endereço que está aí na sua telinha. Tem a forma de fazê-lo, que é o www.tv
senado.leg.br/TV. Aí também você pode baixar este ou outros programas aqui da TV Senado. Obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, e muito obrigado também ao meu colega, o jornalista Ronaldo Martins. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.